O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam passando necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, nós acabamos de ouvir neste texto, o Evangelho de São Marcos, um episódio aonde os fariseus, mais uma vez e como sempre, confrontaram a Jesus. Por quê? Porque os seus discípulos não estavam guardando o sábado. E Jesus fala com eles e também com cada um de nós. As leis, elas são importantes. E nós precisamos sempre compreender por que determinada lei existe. Conforme a gente compreende, a gente vai saber melhor obedecer e viver. Mas, contudo, nunca a lei não pode ser e nunca será maior que o ser humano. Todo o código de leis existe para salvaguardar o bem do ser humano. Todas as leis nunca podem ser maior que o bem, a vida e a salvação do ser humano. Por isso, Jesus vai dizer que o Filho do Homem é Senhor do sábado. A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. O ser humano deve obedecer às leis. As leis existem para ser conhecidas e obedecidas. E quando nós realmente conhecemos a lei, quando nós sabemos o sentido da lei, quando nós procuramos compreender, por exemplo, uma lei católica. O católico vai à missa todos os domingos, claro, e se pode, outros dias da semana. Mas é lei, é preceito, é mandamento ir à missa ao domingo. Por quê? Porque o domingo é o dia que Cristo venceu o pecado e a morte. Nós somos cristãos, nós não guardamos o sábado, nós guardamos o domingo, justamente porque Cristo no domingo venceu o pecado e a morte. O domingo, a palavra domingo significa o dia do Senhor.
É o dia em que nós recordamos semanalmente que Cristo venceu o pecado e a morte. É a nossa Páscoa semanal. Então nós vamos à missa porque é um mandamento? Sim. Porque é um preceito? Sim. Porque nós temos dever de ir à missa? Sim. Mas nós vamos à missa no domingo, e se nós não vamos na missa ao domingo, é uma falta grave? Sim, essa é a lei. Quando a gente desobedece uma lei, a gente comete uma falta grave. E qual é a pena? É o pecado, a pessoa deve se arrepender e confessar-se. Por quê? Porque ela não colocou Deus como centro de sua vida, como primeira realidade de sua vida. Mas a gente não vive o domingo, não guarda o domingo como dia do Senhor só porque é pecado, só porque está na lei. Porque Deus está acima de tudo em nossas vidas. Então, aqui nós vemos, além da obrigatoriedade, além do dever, além do mandamento, nós vemos um valor. Por quê? Porque nós colocamos Deus como primeira realidade em nossa vida. Sem Deus, nós não somos nada. Então, nós cumprimos a lei, nós obedecemos a lei. Até porque não cabe ao cristão dar mau exemplo, mas além de dar bom exemplo, além de obedecer à lei, além de ter consciência de que nós devemos fazer aquilo que é moralmente correto, nós o fazemos porque o nosso Deus é um Deus de amor. Além de nós ouvirmos a sua palavra, além de recebermos a Eucaristia, além de nos manter a graça de Deus em nossa alma, o estado de graça, a graça atual, a graça santificante, nós nos encontramos como comunidade de fé. Nós nos reunimos ao redor do Cristo ressuscitado. Portanto, além de viver a lei, que foi feita para o homem, a lei foi feita para o homem e não o ser humano para a lei, além de cumprir e viver a lei, nós fazemos um ato de justiça e de amor. Por quê? Porque reconhecemos a Deus como primeira e mais importante realidade em nossas vidas. Sem Deus, nós nada somos, porque nós o amamos acima de todas as coisas, como nos diz também o mandamento. Portanto, não cumprimos só o mandamento, mas vivemos perfeitamente aquilo que a religião nos ensina: amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Então peçamos o Espírito Santo de Deus para compreender o sentido das leis, para não nos tornarmos meros cumpridores de leis, mas que nós sejamos conscientes da nossa vida, da nossa fé, da nossa missão. Amém.